Vamos já colocar aqui no telão a primeira pergunta, por gentileza. Doutora Emília, Juan Felipe, saber como faço para resolver uma questão sobre herança. Venderam a casa da minha avó, minha mãe é falecida, sou o único filho dela e não me passaram a minha parte. Como faço, doutora? Epa, Juan, realmente não podia ter acontecido isso, não. Tem muita gente, é bom que se diga, viu, que acaba vendendo um bem que deveria ser inventariado, achando que é simples assim. Não é, não. Todo bem de pessoa falecida tem que ter inventário. Se esses irmãos, se essas pessoas... O Juan substitui a mãe falecida. O Juan substitui a mãe falecida e, como único herdeiro, ele tinha que ter a parte dele. Se não tiver, ele pode reclamar, inclusive na justiça, e ser ressarcido da cota que pertence a ele. Mas tem que procurar a justiça, com certeza. Viu aí, Juan? Você tem direito, cara. Vai em busca do seu direito. Vamos lá para a próxima pergunta. Anônimo, tudo bem, não tem problema. Doutora Emília, com esta pandemia, um funcionário de uma fábrica pode deixar de ir trabalhar para garantir a sua saúde e sua vida? E ele tem apoio da justiça caso o patrão o coloque para fora? É que o meu marido já está com 59 anos, tem problemas vasculares, está com medo de pegar o vírus, tenho também uma mãe de 78 anos, um sogro que está com 86. Caso ele se contaminar, vai passar para todos, doutora. Então, é bom que se diga o seguinte, nesse momento, Sérgio, o que tem que se observar é o bom senso, é a conversa. A pessoa que está com receio não pode simplesmente deixar de comparecer. Tem que justificar, tem que mostrar a situação e conversar com seu patrão, né? Se não entender, a coisa fica mais complicada, mas as empresas estão entendendo isso. Agora, admitir e demitir faltou a palavra. Uma prerrogativa. É uma prerrogativa da empresa, né? Ele pode fazer isso, mas simplesmente demitir por conta disso também não é bom nesse momento de pandemia. É bom administrar, né? Certamente a pessoa fica em casa trabalhando, depende do trabalho, depende da função, porque senão a empresa também não vai poder aproveitar, né? Mas sim, bom senso acima de tudo. Perfeitamente. Tempo para recado? Já voltando rapidamente, doutora Emília Corrêa conosco. Mais uma pergunta, por gentileza, coloca na tela, também anônimo, não há problema. A casa é de inventário. Um dos inventariantes pode morar na casa mais de 30 anos sem fazer manutenção alguma. Hoje a casa toda deteriorada, nós o procuramos para vender porque o resto do telhado pode cair a qualquer momento em cima do mesmo. Ele não teria que pelo menos ajeitar a casa para vender, já que ficou o tempo todo na casa mais de 30 anos, doutora Emília? Então, Sérgio, no mínimo ele deveria fazer isso. Porque é bom que se diga que, nesse caso aí, não existe privilegiado que fique na casa, né? Todos têm os mesmos direitos, em consenso com os irmãos, com os herdeiros, ele pode até ficar. Tem gente que fica e paga a cota do aluguel. Por exemplo, se o aluguel custasse R$1.000 e fosse 2 pessoas, então ele pagaria 500 para o outro irmão que não está utilizando a casa. Imagine numa situação como essa, no mínimo, ele deveria estar dando manutenção, no mínimo, mas certamente os outros irmãos podem, inclusive, tirar ele de lá, alugar a casa, dar manutenção, dividir as despesas até que o inventário seja resolvido. Tem que cuidar da casa, né, doutora? Está usando, está usufruindo da casa. Então, pense. Vamos para a última pergunta, atenção. Doutora Emília, também anônimo, minha pergunta é a seguinte: convivo com uma pessoa há 5 anos, porém, quando eu o conheci, ele já tinha um apartamento que é financiado, porém, vivemos de aluguel. Eu ajudo essa pessoa nas despesas. E hoje ele tem uma moto, porém essa moto comprou no nome da mãe, porque como ele tem um apartamento financiado, o banco não aprovou ele comprar no nome dele. Aí eu quero saber o seguinte: se hoje a gente se separa, quais são os meus direitos? Por favor, doutora. Olha, situação complicada. Olha, essa situação complicada, porque o apartamento, ela disse que já era financiado e ele já tinha antes. O que é que ela tem direito desse apartamento aqui? Que é bom que ela saiba. Ela tem direito, tudo que foi pago pós-união, pós-casamento, tudo que está sendo pago nesse apartamento, caso ela se separe, ela tem direito a receber metade do valor pago pós o casamento, tá? E ele, como já estava com a renda comprometida, talvez por isso colocou no nome da mãe. Não sei porque é meio complicado isso, mas acontece isso, né? Essa aí da parte da mãe, que colocou essa moto, colocou no nome da mãe, ela pode ter direito, mas ela tem que provar que ele só fez isso por conta do comprometimento da renda dele. E aí ela teria direito à metade dessa moto, tá? E a outra metade seria dele. Agora, do que ele já pagou, ela tem direito à metade. Certo.
Doutora, a gente tem 30 segundos só falando lá dos condôminos com relação àquele descontrolado. Os condôminos têm algum direito com relação a essa história doida? Tem um absurdo aquela história, tem direito sim. Os condôminos têm que respeitar a lei, né, o regimento do condomínio, a convenção. E mais, existe uma coisa nova hoje na lei do condômino antissocial. Ele pode ser expulso, mesmo sendo proprietário. Nesse caso, ele é inquilino, fica inclusive mais fácil. Queixas, né, boletins de ocorrência, digamos, perturbações, às vezes sonoros. Imagine uma coisa dessa. Terrível. Doutora, muito obrigado. Querido, um cheiro para você. Bom final de semana, viu? Até. Muito obrigado, querida.